pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso de PHP. Então na aula de hoje nós iremos concluir aqui o nosso controle de contas, né? Vamos resolver todos os erros que tem aqui, né? Vamos mostrar aqui o nome, colocar o nome da pessoa que está logada, vamos tirar esse erro aqui, né? Que é onde a gente vai fazer carregar a conta e adicionar a nova conta aqui e vai aparecer também aqui os relatórios, certo? Então primeiro aqui, né? Já estou logado aqui, vamos consertar essa mensagem aqui, que é do nosso usuário. Então, se a gente for lá, lembrar quando a gente faz o login, vamos lá no nosso arquivo de login, .php, a gente vai ver que lá na seção, né, a gente tem aqui o set user e a gente tem o usuário aqui, certo? Lembrando que esse usuário é o nosso usuário que vem lá, que está lá no banco. Então aqui no nosso dashboard aqui, a gente já tem incluído a seção. O que eu vou fazer aqui? Se ele passou dessa linha aqui, quer dizer que a sessão está válida. Eu vou pegar o user e serve get user. Deixa eu só aqui. Beleza. Então a gente tem aqui o nosso user. E aqui, né? A gente já tinha até deixado aqui, mas na verdade aqui vai ser user. Vamos ver se ele vai acertar. Olha lá, então tá aqui. Já pegamos aqui o nosso usuário. Olá, Lucas Weber. E agora esse erro aqui, erro ao carregar a conta, se a gente vier aqui em inspecionar, vier aqui em rede, a gente vai ver que ele está fazendo um get aqui lá em API/contas, que também vai ser o mesmo arquivo que nós vamos fazer para podermos cadastrar as contas aqui, certo? Então a gente vai começar criando esse arquivo aqui, contas.php, lá no nosso arquivo de API. A gente vai aqui já incluir também esse cabeçalho e também o de seção, certo? Aí temos aqui uma seção e aqui, né, a gente tem que fazer o session e código login, ou seja, não pode acessar esse arquivo aqui sem estiver logado, se não estiver logado. Beleza. Então aqui a gente já vai começar fazendo a nossa primeira função aqui, que vai ser de adicionar conta, né, onde a gente vai conseguir fazer o cadastro aqui da conta, certo? Nós vamos criar uma conta aqui, por exemplo, vou colocar aqui um aluguel, um valor de 1.300, por exemplo, vence agora no dia 10, categoria vai ser aluguel, aqui aluguel mais condomínio, por exemplo. E quando eu clicar aqui em adicionar contas, pode ver que ele fez um post aqui, né? Deu 200 porque a gente não retornou nada, né? Mas ele passou lá, a ação, né? Adicionar, a descrição, aluguel e os dados aqui. Se a gente voltar lá no nosso arquivo, deixa eu usar aqui, nosso cadastro.js, não, cadastro não, nosso dashboard.js, a gente vai ver que tem algumas funções, por exemplo, pode carregar a conta, que é aquela mensagem que está dando erro, né? E a gente tem aqui o nosso form de adicionar conta, que quando é feita a ação de submit, né? Ou seja, clicar no botão, ele pega lá a descrição, o valor e os dados aqui, ele passa aqui um Ajax para contas com um parâmetro aqui, né? um parâmetro de controle que é adicionar. Se a gente vier aqui no outro, por exemplo, vou minimizar isso aqui, a gente vai ver que a gente tem o mesmo por exemplo, aqui de carregar a conta, que é aquela função, e a gente tem aqui a ação listar.
Então a gente vai fazer isso, vai conseguir entender o que está acontecendo, né, com base nessa ação aqui. Então vamos lá. A gente vai fazer aqui primeiro, né, uma condição. E se, né, o nosso servidor, esse server aqui, ele retorna, né, o que está acontecendo durante a requisição que está sendo chamada nesse arquivo. E eu quero aqui, por exemplo, o requested method. Eu quero saber qual que é a requisição que está acontecendo aqui. Se essa requisição for uma requisição, né, do tipo post, ou seja, uma requisição post, né, o que aconteceu aqui? O método post. E a gente vai verificar aqui também se existe, né, o nosso post na posição ação. Foi igual a adicionar, certo? Eu vou fazer alguma coisa aqui dentro. Os valores, por exemplo, a descrição. Aí a gente vai colocar aqui o filter, underline input. Só um detalhe, pessoal, aqui vocês podem ver que aqui eu usei para poder pegar o valor, o post aqui, e aqui eu estou usando o filter underline input. Por quê? Porque aqui apenas eu estou pegando a informação e comparando. Não vou utilizar ela para inserir no banco. Como eu vou agora pegar essas informações de descrição, valor, data de vencimento, categoria e observação, é necessário eu usar aqui o filter input para ele tratar essas informações e ter uma segurança no nosso sistema. Então input underline post. Aqui a variável como é que vem lá o nome que está vindo aqui, tá como descrição também. A gente vai colocar aqui descrição, filter, Sanity Special Char. Apenas assim a gente já vai estar prevenindo. Então aqui eu já vou fazer para todos os outros. É vazio em qualquer um desses campos aqui, eu vou retornar uma mensagem dizendo que precisa preencher todos os campos. É claro que aqui o JavaScript ele também já faz essa validação, mas a gente precisa validar novamente no back-end, porque o usuário pode ir ali inspecionar o elemento e cortar. Então, deixa eu só colocar aqui um comentário aqui, vai ser adicionar conta, certo? Então aqui eu já tenho a query já pronta, que eu vou deixar aqui, que vai ser o seguinte: ele vai fazer um insert lá no contas a pagar, onde ele vai passar o user ID, a descrição, o valor, data de vencimento, a categoria, observações, certo? Então eu já tenho essa query aqui já pronta. E agora a gente vai passar os parâmetros, ou seja, então eu tenho, lembrando que aqui a gente tem o nosso DB, a gente já incluiu ele aqui, nosso database. Eu vou ter aqui o nosso STMT, CBDB. Vamos preparar isso aqui. Eu tenho aqui STMT com byte parâmetro. Aí nós temos aqui o usuário ID. Aqui a gente já pode pegar o nosso user,
seja, get user, que é o usuário autenticado, e aqui a gente vai passar o user ID. Então, if setinha execute, eu vou dar um echo code, então nós tivemos sucesso se ele executou, e uma mensagem de conta adicionada com sucesso. Se deu por algum motivo alguma falha, a gente também vai retornar uma mensagem, só que aqui vai ficar um false. Aqui a gente vai erro adicional. E como boa prática, né, seria bom a gente pegar o log aqui, né? Só alguma coisa que eu acabei esquecendo, né? É sempre bom a gente vir cá e colocar tudo isso aqui dentro de um bloco try-catch, onde pode acontecer uma exceção do banco estar fora, alguma coisa assim. E aí ele vai disparar uma exceção e a gente não quer mostrar aqueles erros grotescos lá para o usuário. Então a gente vai dar um catch aqui. PDO exception. A gente vai colocar aqui também. Se der alguma exceção de banco de dados, a gente vai colocar aqui um. Opa, aqui não é JSON, é JSON encode. Isso. Vou colocar aqui um erro. A gente pode concatenar aqui com a mensagem que vem da exceção. Get message. Beleza. Então aqui nós já terminamos o nosso método de adicionar conta. A gente vai testar ele ali agora. Vamos vir aqui, clicar novamente em adicionar conta. Então vocês podem ver aqui que ele veio cá, adicionar conta. E deu uma resposta lá. Conta adicionada com sucesso. Se a gente vier lá no nosso PHP MyAdmin, contas a pagar, a gente está lá. O valor certinho, a data de vencimento, né? Status está aqui como pendente, aluguel, observação, a data de criação ali. Tudo certinho. O nosso usuário ali, com o nosso cadastro, que é o usuário 1. Então, certinho. Agora a gente vai fazer a opção de listar as contas, né? Onde a gente vai listar elas ali, vai aparecer as contas. Então vocês podem ver aqui que no de listar o método é o get, né? Ele está fazendo uma requisição com o método get, também ali para listar, e tem alguns parâmetros que é
o ação, né, que é listar, e o filtro. Esse filtro aqui é esse quando você clica aqui, né, que ele está pegando lá. Todas apagar vencidas. Então basicamente é esse tipo de filtro. A gente vai criar esse método ali agora. Adicionar a conta. Vamos brincar agora aí. Listar contas. Então basicamente eu vou copiar essa linha aqui completa. A única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou trocar aqui para get. Se existe ação e a ação for igual agora a listar, certo? Então eu vou pegar aqui o filtro, né, que é o parâmetro que a gente precisa ali. Vai ser filter underline input underline get. Filtro. E aqui a gente vai começar a fazer uma coisa bastante interessante no PHP, que é a gente vai montar a nossa query agora com base no parâmetro que vem aqui no filtro. Então primeiro eu vou construir a minha variável query aqui, que ela a princípio vai receber um select, né, from contas pagar, aonde o único parâmetro que eu sei que não vai mudar é o usuário ID, é igual a usuário underline ID. E aqui eu vou verificar se o filtro foi igual a pendentes. O que eu vou fazer? Eu vou concatenar a query. Como que a gente concatena no PHP? A gente vai colocar um ponto e sinal de igual, ou seja, esse aqui é o mesmo que escrever query recebe query ponto mais a concatenação. Então eu abrevio esse query aqui, eu não preciso fazer ele duas vezes, só eu coloco um ponto aqui, beleza? E aqui lembrando que eu tenho que colocar um espaço, porque se eu não colocar um espaço ele vai concatenar exatamente aqui, ou eu deixo um espaço aqui, ou eu concateno aqui. Eu prefiro colocar o espaço aqui. Então eu vou colocar aqui né, o status, nossa coluna status é igual pendente. E agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui, só que usando um else if pagas, eu vou colocar aqui pago. Vencidas. Aqui vencidas a gente não tem o status de vencidas. A gente vai verificar como que a gente sabe que uma conta está vencida. A gente vai ter o status aqui pendente, né? Ou seja, ela ainda não foi paga, certo? Ou seja, o status dela é igual a pendente, e a data de vencimento é menor do que a data de hoje, certo? Então a gente vai fazer isso aqui. Se for vencido, a gente vai pegar onde o status é igual a pendente e a data de vencimento é menor
esse CurDate aqui é uma função do próprio MySQL, certo? Beleza. E depois aqui, a única coisa que eu vou fazer de novo é concatenar mais uma vez, né, colocando um espaço aqui, ordenando por data de vencimento. Eu poderia omitir esse ASCII aqui, mas é hora de deixar. Show. Então agora aqui a gente pode fazer o nosso statement. Ok. Bind, parâmetro que nós temos aqui passado aqui é o nosso usuário ID, o restante a gente passou fixo, né, no nosso código. Como é eu que estou fazendo isso aqui, pendente, eu não estou pegando, né, do que está vindo aqui, do input, por mais que eu estou filtrando aqui, eu não estou adicionando essa variável aqui, então eu posso passar ela aqui de forma manual mesmo aqui, porque é um controle meu. Pra gente não se perder aqui, vamos colocar o nosso try-catch também. A gente pode copiar aqui, né? Sei. Se a gente voltar lá no nosso dashboard aqui, no de contas, você vai ver que aqui ele tem essa função carregar contas, que ele tem aqui, ele espera receber né, o nosso success, nossa variável success lá, que vai indicar sucesso ou não, e ele também tem outras duas chaves, que é de totais e contas. Aqui eu vou colocar uma variável contas, recebe primeiro, né? Nós temos aqui execute. Então nós temos que então aqui, a princípio, só para a gente ver essas contas aqui, vou dar um JSON underline encode. Para não dar erro lá no JavaScript, eu vou colocar aqui o totais, né? Mas a princípio eu vou passar ele como vou colocar, por exemplo, como 0. Apenas um array aqui vazio. Vamos lá, nosso aqui totais, pendente.
colocar aqui que a variável é get. Veja que agora já somei o erro. Se eu vier aqui, ó, já tem minhas contas ali. Já começou a aparecer aqui. Então é isso. Então a gente tem aqui, ó, pode ver que esses totais aqui ainda não está sendo preenchido, certo? Mas a gente já tem as nossas contas sendo listadas aqui. A gente vai trazer aqui agora esse total. Tá aqui. Esse total a gente vai fazer uma query aqui. Eu vou copiar ela aqui. Que eu já tenho ela pronta. Apenas para a gente ganhar tempo. Então é um select, onde ele vai pegar, somar tudo, vai somar o valor e vai verificar se o status é igual ao pendente, então você vai pegar o valor, se não, soma zero. Somar zero com nada vai permanecer o valor. E aqui vai ser um total pendente, um total pago. E aqui, né, da mesma forma que a gente usou aqui, esse aqui, se tiver pendente e a data de vencimento for menor, a gente vai somar contas vencidas aqui. A quantidade de contas vencidas que nós temos ali a pagar. Certo? Então aqui, basicamente é isso. Vamos fazer aqui o nosso... Eu vou criar aqui uma variável chamada stmt novamente aqui, que vai ter o totais. Posso copiar isso aqui também. Então os totais aqui agora são fetch mesmo, PDO. Então já temos ali. Se eu vier agora aqui atualizar a página, vocês podem ver aqui que agora eu tenho lá o total pendente, né? Eu tenho contas vencidas nenhuma, e total pago, né? Por enquanto a gente não colocou aqui, não fizemos a ação de pagar ainda. Então vamos criar uma conta aqui, apenas para a gente ver essa que está vencida. Por exemplo, vamos colocar aqui Pet Shop, valor de 350, e ele venceu agora dia 1º. Aqui ele não está deixando eu colocar dia 1º para uma validação. Tá, mas a gente pode fazer o seguinte. Vamos colocar aqui categoria pet. Vamos adicionar a conta. Então a gente adicionou. Veja que ela está aqui, o Pet Shop pendente. Mas a gente vai vir cá rapidinho no banco. Vamos atualizar aqui. Nós vamos mudar a data aqui de vencimento dela para o dia 1º, manualmente aqui no banco. Então, já atualizamos aqui. Se a gente voltar agora lá no nosso dashboard, veja que agora ela ficou vermelhinha ali, né? Falando que está com o status vencido. E ali, contas vencidas, nós temos uma conta vencida e o nosso total ali pendente que nós não pagamos. Certo? Então a gente consegue vir aqui. Eu posso vir cá agora nos filtros, lembrando que a gente fizer a filtro, a gente clicar aqui em pendente, né? A gente vai ver que está tudo pendente, paga, não tem nenhuma paga, vencida, isso aqui. Lembrando que pendente ele vai trazer tanto as vencidas quanto as que não foram pagas, certo? Então pendente é isso tudo, mas vencidas
é somente essa que está vencida. Então pode ver que o nosso filtro ali está funcionando perfeitamente. E todas, eu tenho ali todas. Bom, então continuando aqui agora, nós iremos fazer a parte de pagamento, né, onde a gente vai clicar aqui em pagar e essa conta aqui ela vai simplesmente ficar verdinha aqui e vai mudar o status lá, né, e vai diminuir aqui o nosso saldo pendente aqui. Então vamos criar aqui agora o nosso pagar com. Se a gente voltar aqui, né, vier inspecionar novamente e clicar aqui em pagar, aparece uma informação que a gente quer realmente pagar essa conta. Vou clicar em OK. A gente clicou, veja aqui que agora ele fez um post também, né, uma requisição do tipo post. E nessa requisição ele colocou a ação pagar e o ID da conta. Então veja aqui que a gente está passando o conta ID, né, que é o ID lá dela no banco, certo? Bom, então basicamente eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui de novo esse if aqui, vou colar ele aqui, que também é um post, a ação agora, a ação, né, lembrando que a gente tem lá a ação é pagar. Então a gente vai ter aqui o nosso conta underline ID, filter underline input, underline post, aqui a gente vai validar, ele tem que ser do tipo inteiro, validate int. Pode fazer uma validação, lembrando que se passar uma informação aqui que não é inteiro, isso aqui vai ficar como nulo, né? Ele vai retornar, então a gente já pode validar aqui se empty no conta ID, a gente pode dar aqui um erro. Conta inválida ou não. Formato. Então se passou daqui quer dizer então que tem uma conta aqui válida. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a data de pagamento, ou seja, data pagamento é a data de hoje, né? Na hora que ele está marcando de data. Então a gente vai pegar aqui o date, formato padrão do banco de dados, e a gente vai ter uma query aqui, a gente vai atualizar o nosso registro lá no banco agora. Essa query vai ser um update em contas pagar 7 status igual, posso passar aqui já manualmente mesmo, pago, pagamento, aqui vai ser nossa variável da pagamento,
certo? E a nossa condição aqui vai ser onde o ID é igual a ID e então essa é a nossa query. Então nós vamos atualizar a conta, pagar, setando o status como pago, a data de pagamento, a nossa data ali de pagamento, o ID que vai vir do conta da ID e também, né, a gente vai mais uma validação aqui para poder, só vai poder atualizar o ID se também for o usuário que estiver logado, né, o usuário daquela própria conta. Então, STMT, não podemos esquecer aqui do nosso try-catch. Então nós temos nosso primeiro plano de queda de pagamento. O ID, que é o conta ID. A gente pode copiar o que está aqui. Bom, então é isso, pessoal. Nós fizemos aqui o nosso update, marcando a conta como pago. Colocamos nossos parâmetros, data de pagamento, o ID, usuário ID, que é os parâmetros aqui da nossa query, do nosso statement. E se executou com sucesso aqui, retornou true. Então quer dizer que a query foi executada com sucesso. Retornamos a mensagem aqui, se não, retornamos a mensagem aqui que não foi possível atualizar a conta. E também já tratando aqui nosso PDO. Então, com isso aqui nós já temos nosso pagar a conta feito. Então vamos vir aqui, né, limpar o console aqui, vamos marcar esse aqui que está vencido em como pagar, marcar essa conta como pago, ok. Opa, veja lá que já marcou aqui como pago. E se a gente vier aqui no vencido, ela marcada como paga. Se a gente vier aqui no contas vencidas, já atualizou ali. Atualizou ela ali como nenhuma, já atualizou também o total aqui de total pago e o total pendente, certo? Então se eu vier agora aqui no filtrar somente os pagos, eu já tenho aqui pendentes, tenho somente pendente, não tem mais nenhuma vencida e todas aqui.
E agora faltando aqui apenas agora o nosso botão de remover a conta, certo? Que basicamente vai funcionar se eu clicar aqui em remover. Da mesma forma, eu tenho DGZ excluir essa conta, vou dar aqui um OK. Deu conta aqui, então eu tenho excluir o conta ID. Então vejam que ele funciona exatamente igual ao update, né? Que é o nosso de pagar. Vai funcionar exatamente da mesma forma. A única coisa que vai mudar aqui é o excluir. Então a gente pode vir aqui nesse de pagar conta, copiar todo o conteúdo dele. Vamos colocar aqui um comentário que é o excluir conta. E aqui o push, agora que a ação é excluir. A gente tem o conta ID. Então a gente vai remover. Não vai fazer mais o update. A princípio a gente poderia no banco, né, como uma boa prática, colocar aqui uma coluna que chama data de remoção, né, onde a gente setaria ela com a data, e quando a gente sabe que se essa data por exemplo, data de exclusão estiver setada, a gente sabe que ela não é para contabilizar ela, né? É para uma boa prática, mas aqui a gente vai fazer o delete apenas para a gente ter conhecimento aqui, porque a gente já utilizou o update, certo? Então a gente vai vir aqui, a única coisa que a gente vai fazer vai trocar toda essa carry aqui, apenas no início. A gente vai colocar um delete from contas pagar, onde o ID é igual àquele ID e a conta também é daquele usuário. Eu posso tirar essa data de pagamento aqui, posso tirar essa data também de pagamento aqui, e aqui eu posso linkar quanto isso, excluída com sucesso, erro ao excluir conta. Perfeito. Então com isso aqui a gente também já fizemos o nosso método de excluir conta. Então se eu vier aqui no nosso dashboard e pagar essa conta de Pet Shop, excluir OK, veja aqui, né, se eu subir lá em cima, conta excluída com sucesso. Veja que agora o nosso total pendente já atualizou, o total pago também, ficamos só com o nosso total. Bom, pessoal, e com isso nós finalizamos aqui todo o nosso controle de contas, certo? Então a gente aprendeu bastante coisa aqui nesse projeto, né? Como utilizar a sessão, como fazer requisição, como debugar, né? Que é uma das principais coisas aí de um desenvolvedor, como você começa analisando um código, interpretando ali o inspecionar, ver o que está acontecendo aqui por baixo, né? Isso é bem interessante. E a gente começou a fazer também a implementação aqui de todo o nosso CRUD aqui de contas, né? Onde a gente conseguiu adicionar, listar, fazer o update e também a remoção, certo? Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado desse projeto, né? Ficam aqui, eu estarei subindo esse projeto lá no GitHub, colocarei o link aí para vocês ali, onde vocês podem baixar e consultar ali para poder estar exatamente da mesma forma com que eu tenho aqui. Então agradeço vocês aí e até mais, até breve. Quem sabe nós não se vemos aí num próximo curso, num próximo projeto. Deixo aquele forte abraço e até mais.